Interação começando nessa quinta-feira, você que tá aí no YouTube, já chegou no nosso canal, primeira coisa, primordial, não esquece, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho. Ativando o sininho você já recebe a notificação de vídeos novos. E claro, né gente, já começa compartilhando esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse conteúdo, porque daí outras pessoas que ainda não conhecem o nosso canal, pode vir aqui ter a oportunidade de conhecer também. Ó, você que também tá no trânsito, tá indo treinar, tá indo trabalhar, pode ouvir o nosso podcast pelas vias streamings. É só você procurar no Spotify, Breaking, Rádio Public, Interação Podcast. Por lá você acompanha o nosso podcast também durante esse percurso para você poder dar bastante risada, para você interagir, para você se informar. Ó, começar agradecendo os nossos patrocinadores, Estúdio House Mix, o estúdio que eu gravo podcast aqui na Rua Ipiranga 1169. Você também que quer ter um podcast pode procurar os meninos aqui na Rua Ipiranga, ou para você que quer fazer aula de canto, aula de instrumentos, quer ter uma carreira artística, gravar uma música, um projeto, vem aqui no Estúdio House Mix, Rua Ipiranga 1169. Pode chamar o Wallace, o Thiago, o Felipe, que com certeza aqui você vai conseguir dar vida naquele seu projeto. Para você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, www.bratproduções.com.br. Lá você vai conhecer um pouquinho dos meus eventos, dos meus trabalhos, dos meus agenciados. Para você que é empresário e está procurando profissional para divulgar a sua empresa aí na internet, só você entrar lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguém, com certeza vai ter a imagem perfeita para associar o seu produto. E agradecer, obviamente, a Pepper Blend, mandar um beijo pra Marcinha, pra todos lá da Pepper. Hoje cheio de Pepper Ball aqui, né, meninos? Vocês já usaram? Já? Gostou? Ó, eu ainda não usei. Eu acho que é um dos únicos que eu ainda não usei, viu, Marcinha? Mas eu já tava falando aqui, ó, nos bastidores com o Maurício, com a Ali, com a Mária, desses paper balls aqui que são cápsulas de gelatina com óleo aromatizante para você poder usar na relação. E olha, traz uma lubrificação sensacional para você na hora da relação, viu? Lembrando que todos os produtos da Pepper Blend são comestíveis e você encontra na sua pepperblend.com.br. Esses e outros produtos lá você vai encontrar gel comestível, você vai encontrar canetas com sabores, você vai encontrar energéticos concentrados, bebidas prontas, olha, tudo para você poder deixar a sua relação ainda mais gostosa, mais saborosa, porque a Pepper Blend são produtos para namorar, certo, Maurício? Certíssimo. Meu convidado de hoje, ele mais que especial, amigo querido, veio aqui, ó, para Mogi. Hoje, peguei ele de surpresa, pra falar a verdade, viu? Porque você que tá assistindo o podcast nessa quinta-feira, mal sabe que ele já veio semana passada gravar comigo, junto com a Mara Porto e com a Ali Couto. E ele, aproveitei, peguei ele aqui e falei, amigo, já tô pra te entrevistar faz tempo e eu quero você aqui sentadinho comigo. Ele, não é que ele topou mesmo? Ah, vamos, Se você é louquinha, eu sou 2. Adoro. Maurício trabalha como jornalista, ele também trabalha com eventos e hoje vai contar um pouco de toda essa trajetória e dos trabalhos que ele ainda está trazendo. Um dos grandes responsáveis por uma homenagem que eu recebi, que eu fiquei muito lisonjeado, eu fiquei feliz, eu confesso que eu chorei quando você mandou para mim, eu não esperava. Ai, que bom. E que foi a homenagem da exposição que ele fez em São Paulo com a bandeira LGBTQIAP+, homenageando as personalidades, exatamente, né? Na estação do metrô Paulista. Tá aí, a gente vai falar sobre tudo isso. Com certeza. Obrigada por você ter aceitado participar. Sempre é um prazer estar com você, falar com você e agora ser entrevistado pela dama Tamara Bracho. Imagina, obrigada. Maurício, me fala uma coisa. Você já, acho que meio que já puxei no outro, mas você é de São Paulo. Sou de São Paulo. São Paulo, capital, paulistaníssimo. Desde pequeno, você sempre foi assim envolvido nessa coisa de eventos? Já imaginava trabalhar com eventos? Alguém da família já atuava na área de eventos ou não? Não, na família ninguém atuava. Eu sempre quis trabalhar com eventos e com jornalismo. O que te chamava a atenção na área? Olha, não é que chamava atenção. Era um prazer a gente desenvolver qualquer tipo de evento para as pessoas poderem proporcionar prazer a essas pessoas que fossem ao evento, seja ele qual for. Seja um aniversário em casa, que eu já inventava umas coisas, no ginásio, no colégio, na faculdade, eu sempre pensava, isso pode dar um evento. Na escola você sabe,
pensava com seus colegas lá em produzir festas, coisas do tipo? Sim, eu sempre pensava. Eu lembro, por exemplo, vamos pegar na faculdade, por exemplo, aí a professora falava, esse ficou marcante, porque aí a professora falou, nós vamos ter que falar sobre a reurbanização do centro de São Paulo. Que é uma região que eu sou apaixonado. Tá bom. Então, trouxe numa semana um papel escrito com muitas fotos, o outro trouxe livros, o outro trouxe de um arquiteto para falar. Eu falei, eu não vou fazer a mesma coisa. Meu negócio é evento, eu já gostava, vou fazer diferente. Aí falei para a professora, escuta, precisa trazer por escrito, livro ou qualquer coisa? Ela falou, não, cada um está livre, pode demonstrar ou divulgar a urbanização do centro de São Paulo da forma que quiser. Eu falei, tá bom, então o meu vai ser o último, pode ser? Porque eu precisava de tempo. Ela não entendeu nada, falou, tá bom, é o último. Quando aconteceu, eu fui falar com o reitor da faculdade, falei, eu vou apresentar meu trabalho. Ele já me conhecia, tal, o meu trabalho, e eu precisava que tivesse um pouco mais de segurança na porta. Ele falou, mas que raio que você vai fazer? Como um negócio desse? Eu falei, eu vou trazer porque eu vou trazer uma autoridade em urbanismo, mas ele é muito conhecido, tal, que era o próprio secretário municipal de urbanismo. Olha só. Aí ele falou, o secretário? Ele que vai falar de urbanismo. Tá bom. Então, aí ele pôs lá um segurança, tal. Ele falou, tá bom. Quando chegou no dia, aí vieram os batedores, vieram polícia, tudo, não dele, dos convidados. Por quê? Porque além de eu trazer o secretário municipal de urbanismo, eu trouxe o prefeito de São Paulo, na época era o Paulo Maluf, eu trouxe o vice-prefeito, o secretário de obra, o secretário de cultura e o secretário de turismo. Ou seja, já fez um evento na faculdade. Então, ou seja, eu estou na prefeitura e fechou. Aí, logo em seguida, veio, naquela época, a TV Cultura, TV Manchete, tinha, a própria Globo veio entrevistar os caras lá. Falei, como que um aluno faz um evento desses? E eles queriam falar também sobre a reurbanização de São Paulo, né? Então, fechou. Então, a professora, quando chegou a dar nota, falou, não tem como dar nota. Você já trouxe um cara aqui... Ao contrário, eu falei, lógico, em vez de trazer no papel, eu trago o próprio arquiteto para falar, o próprio secretário e o próprio prefeito. Então, eu sempre gostei disso. Você sempre teve esse lado mais ousado. Sim. Você nunca teve medo de dar as caras? Não, nunca tive medo, não. Em casa, por exemplo, nós éramos 6 filhos, né? 4 homens e 2 mulheres. E os 4 homens fazem no mesmo aniversário, no mesmo mês. Setembro. Os 4. Então, minha mãe ficava louca, porque eu que participava dos aniversários. Então, por exemplo, teve um que a gente fez... Mãe, em vez de fazer um bolo para todo mundo, que fazia... Não era uma família pobre, mas era humilde e tal. Vamos fazer 4. Mas como? Eu falei, porque um a gente vai fazer de carrinho, outro de avião, outro de futebol e um outro de um outro tema, um para cada um. Assim, cada um tem a sua especialidade. E minha mãe deixou, aí fui com ela comprar as coisas e tal, e ficou um negócio assim. Então, eu sempre inventava isso. Era como diria minha avó, o inventador de moda era eu. O inventador de moda. E a família dava todo apoio para você, desde que você tinha essa iniciativa para fazer as festas da família, por exemplo? Minha mãe era festeira. Minha mãe e minha avó, gostavam de festa. Por parte da minha mãe, né, eram festeiras. Elas adoravam. Até eu conversando outro dia com a Mara, que é minha sócia, minha esposa, eu falei, puxa, que saudades daquelas festas que elas faziam... um caminhão de comida, tinha música, tinha dança em todos os eventos dela, né? Então era muito legal, elas gostavam. Minha mãe, por exemplo, fazia feijoada, era uma festa. Porque quem não gosta de uma feijoada mas em ela casa, não fazia, né? Então, mas ela não fazia para 10, 15 pessoas. Ela fazia acho que para 50 pessoas, assim. Mentira. E aí de vez em quando ela pedia lá, se vier alguém de samba que ela gostava também. E quando não dava para ler, a gente punha LP, porque ainda era tempo do disco, aí chegava lá, já tinha música, já tinha samba, e ela fazia uns panelões desse tamanho, e era de lamber os beiços, porque era uma super feijoada. Você falou de samba, você também produz eventos voltados ao samba em São Paulo. Você é uma personalidade importante envolvida ali no meio do samba. Conta um pouquinho essa história, como é que você ingressou no samba? As pessoas às vezes falam que eu sou celebridade do samba, mas eu não me sinto assim, eu sou um amante do samba. Gosto há mais de 40 anos, com samba também.
fui diretor de comunicação de uma escola de samba em São Paulo, que você deve conhecer, chamada Vai Vai, né, que é a minha escola do coração, adoro. Mas eu me relaciono com todas as escolas, porque também tem muita gente que passou de uma escola para outra, então eu tenho muitos amigos. E o samba é uma alegria para mim, é um estado de espírito, eu adoro o samba e o carnaval. Então eu tenho muito relacionamento realmente com todos e com isso eu vou fazendo exposições, apresentações, em tudo que der dos meus eventos, colocar samba e carnaval eu coloco. Como que o samba entrou na sua vida? Olha, desde cedo, o meu pai gostava muito de música clássica, né? Mas a minha mãe gostava de tudo. Era sertanejo, samba, forró, ela gostava de tudo. Só que ela gostava mais de samba. Então, em casa, com ela, eu fui aprendendo e fui gostando. E aí, quando eu fui trabalhar, aos 15 anos, já no então Diário Popular, eu comecei a conhecer as pessoas ligadas ao samba. Conheci muitos e muitos compositores, apresentadores, cantores de samba. E isso foi uma coisa que entrou na minha veia, adorei e fica até hoje, né? Eu falo que assim, minha família paterna sempre foi envolvida com música. Meu avô, meu pai sempre muito festeiro, certo. Minha mãe também sempre muito festeira, apesar da família da minha mãe ser mais tranquila. Tá. Mas eu cresci no meio da música do MPB e do samba. Sim. Não tinha uma época de carnaval que eles não faziam uma festa. A família do meu padrasto, então, chegava a época de carnaval, na época meu padrasto tinha uma Saveiro, quando era pequenininha. A gente saía tudo fantasiada na avenida, né, com a Saveiro, até chegar no meio do trio elétrico, que não tinha desfile, os desfiles todos para São Paulo. Sim, Agora que a gente tem os desfiles mais personalizados, né? Tá. Na minha época acho que não tinha, não me recordo, eu era tão pequenininha, eu lembro das festas que tinham com os trios em frente ao clube de campo, né, aqui em Mogi. E era uma delícia, uma delícia. E quando eu vi você envolvido com o samba, vinham flashes de quando eu tava pequenininha, com a família do meu pai, com a família da minha mãe, do meu padrasto, tudo no meio do samba. Porque é energia, alegria. Ah, sim. E com a minha mãe também isso, a minha mãe adorava, né? E o meu avô, os parentes, né, da parte do meu avô, eles eram oficiais do Exército. E até hoje eu lembro, com 7, 8 anos, em São Paulo tem o Clube dos Oficiais do Exército lá. E o que acontecia? Eles faziam matinês. Então minha mãe fantasiava todos nós e levava para as matinês. Então pra gente era uma delícia, né? A meus irmãos era mais para fazer brincadeira, tal. Eu era para curtir o samba mesmo, curtir o carnaval. E aí, quando eu fui crescendo, fui jovem, continuei participando de bailes, que naquela época tinha muito, de matinês, de carnaval, e fui gerando amigos daquela época que estão comigo até hoje, né? Você, da sua família, é o único que trabalha nessa área, ou não? Sim, não, só eu. Só eu. O único louco lá sou eu. Porque o resto... Engraçado, não falar louco. Porque o resto Todo mundo trabalha, né? com evento, fala que é meio doido, né? Eu falo que eu sou louca, do evento. Não, é que eu sou louco, os outros trabalham, entendeu? Então eu sou louco. Me diz uma coisa, Maurício. Hoje você trabalha produzindo eventos, né? De todos os tipos de segmentos voltado, principalmente a parte de negócios, né? Eventos corporativos. Você trabalha com carnaval, mas você também trabalha como jornalista. Sim, também trabalho com jornalismo. Você fez faculdade de jornalismo? Fiz faculdade de jornalismo, no Casper Libero. Fiz a faculdade de publicidade na Escola Superior de Propaganda. Só que eu fiz as faculdades, mas eu já trabalhava na área, sempre trabalhei na área, nunca trabalhei fora da área. Nem de jornalismo, nem de eventos, nem de agências, de publicidade. Porque eu sempre quis isso. Então, por exemplo, meu primeiro emprego, que foi minha mãe que... Aliás, foi minha mãe que arrumou, que era um amigo dela, o Armando Ferrentini, no Diário Popular. E eu fui lá com a minha mãe num dia e ele falou, não, pode começar a trabalhar amanhã. Eu falei, pô, legal, já vou ser jornalista no dia seguinte. Só que não era assim, né? No dia seguinte eu vi que eu ia ser um negócio que não tem mais em São Paulo, chamado office boy. Office boy. Olha, profissão que não existe mais praticamente. Aí eu fui ser office boy, mas eu falei, pô, por que eu não posso já ser jornalista, repórter? Que é o que eu queria, né?
Então eu acelerava o meu trabalho e ele permitia eu ir... por exemplo, eu saía às 5:30 da tarde, mas, por exemplo, umas 4 horas já estava o trabalho terminado, eu subia para a redação para xeretar, para aprender. E eram grandes mestres naquela época. Nada contra, mas não tinha molecada. Eram doutores, especialistas nas áreas da USP, da PUC, eram grandes nomes. E eu fui aprendendo com eles, né? Pelo menos tentei. Estou ainda aprendendo, mas tentei. Então, isso foi muito legal. Aí, da redação, eu via, mas eu não podia fazer nada, porque eles não iam deixar eu escrever, eu fazer. Sim. E eu falei, então eu vou inventar alguma coisa. E naquela época, até eu assistindo, anos depois, décadas depois, assistindo o filme Central do Brasil, eu falei, nossa, eu já fiz isso antes do filme. O que eu fiz? Eu voltava no meu espaço no 2º andar, que é onde ficavam os office boys e o pessoal de, vamos dizer, um pouco menos de cultura, né? Que eram os carregadores de chumbo que carregavam para fazer a gráfica funcionar com linotipo e tal. E eu começava a falar com eles. Tudo bem e tal. E aí? E a família? A família tá lá. Naquela época não havia, lógico, internet. Isso eu falo em 1972, 73. Eu não era nem nascida ainda. Então, aí ele falou, legal, mas você não tem saudades? Tenho. Mas de ligar, não tem. Minha mãe não tem telefone, o outro não tem. E por que não escreve? Aí eles falaram, não, sabe o que é? É que eu acho que mal eu sei escrever. Porque eles eram carregadores braçais, então eles não eram analfabetos de tudo, mas não sabiam. Deixa eu escrever. Aí eu comecei a escrever para um, para outro, aí vinha o pessoal do pessoal que trabalhava com os carros, as viaturas que entregavam os jornais. Você não pode escrever? A minha noiva está lá no Maranhão, eu queria escrever para ela. Aí ele me falava o que era e eu transformava. Só que era legal, porque depois ela mandava uma resposta falando, querido, cada vez mais estou apaixonado por você. Olha só! Porque é uma poesia morar em São Paulo, trabalhar. Por quê? Porque eu ia desenvolvendo. E eu gostava muito dos estilos de Machado de Assis e Zé de Alencar. Então eu torneava as mesas, as cadeiras, o cenário, para aquilo ficar mais gostoso dela ler lá, era quase romance. E elas gostavam e aí vinham atrás do outro. Então isso ajudava a desenvolver duas coisas. Uma era a escrita, a criatividade e a minha letra, porque não tinha máquina ainda, assim, era tudo à mão. Então eu tinha que fazer para poder entender. Você tocou num ponto que eu achei bacana, a gente estava falando agora há pouco sobre isso. Você acha que... Bom, você escrevia as cartas lá para as namoradas, para as esposas, o pessoal, né, que queria conhecer. Era tudo muito mais romântico. Você citou Machado de Assis, enfim. Sim. Você acha que hoje os homens perderam um pouco esse ar romântico? Eu acho, sim. Você acha que a internet esfriou bastante os homens? Porque eu acho que na época você lia bastante. Hoje, internet é tudo mais frio. Não, além de mais frio, eu acho o seguinte, né? É que eu venho de uma geração que a gente contava toda uma história, todo um romantismo e tal. Hoje em dia e aí, tá tudo bem? E aí, que hora que a gente se encontra? É assim, né? Onde, sabe? E mesmo pra ir, não, então vamos numa balada, vamos fazer. Tem que conversar direito, tem que contar toda uma história, o que é, sabe? Pra encantar a mulher, no caso, ou a mulher o homem, ou a mulher com a mulher, ou o homem com o homem, vale tudo, o que vale é o amor, né? Então, por exemplo, eu acho que perdeu um pouco de romantismo. O imediatismo também, é que eu acho que tirou um pouco disso. Você era uma pessoa, apesar de você ser envolvido com trabalhos, eventos, você era uma pessoa mais caseira ou você era uma pessoa que adorava sair, ia pras baladas da vida? Porque naquela época era discoteca, né? Discoteca. Não, eu adorava sair. Eu ia... E não é necessariamente que eu ia só pra discoteca, ou seja o que for. Mas é que eu sempre adorava eventos. E até falava para meus filhos, até pouco tempo, falava, como é que você vai discutir ou não gostar de um negócio se você nunca foi? Então eu ia, desde, por exemplo, assistir ópera, música clássica, até um evento de forró, de samba. O funk, o hip hop e o rap ainda não tinham despertado, né? Tinha um ou outro local, então eu ia
como eu brinco, eu ia onde a negrada fazia samba, conhecer e beber um pouco daquela fonte. Mas eu ia em tudo quanto é tipo de evento, mesmo para mim saber o que era e o que era aquilo, o que estava acontecendo. Você lembra a primeira matéria que você escreveu? A primeira matéria que eu escrevi, que eu assinei, lembro no Diário Popular, foi uma matéria falando de futebol. Futebol. Porque eu enchi tanto o saco desse diretor, que era amigo da minha família, tudo, que eu queria fazer a matéria. Eu ainda não tinha me formado, nada. Ele deixou, na página de esporte, tinha lá uns calhauzinhos, como ele falava, umas materinhas pequenininhas e tal. Aí eu comecei a escrever. A primeira matéria, a gente foi falar do futebol e da importância do futebol para a cultura do brasileiro, né? E eu lembro disso. O que você mais gosta de escrever em relação a matéria? Você gosta de falar mais de esporte? Você gosta de falar mais de culinária? Você gosta de falar sobre entretenimento? Olha, eu hoje eu escrevo sobre tudo, tá? Eu escrevo sobre todas as áreas, o que precisar. E ainda mais hoje com a internet, você pesquisa e começa a formatar. Obviamente que temas muito mais difíceis de você escrever. Por exemplo, vamos escrever sobre a campanha contra o câncer de próstata. Você tem que entender daquilo, né? E um bom jornalista vai pesquisar e vai ter fontes, por exemplo, de médicos, de pessoas que entendem e que são daquela área para poder fazer, para não falar besteira. Mas eu gosto muito mais da área de cultura. Cultura e entretenimento em geral é o que eu mais gosto. Mas, por exemplo, gastronomia, turismo também me fascinam. O seu primeiro evento, ele foi voltado a quê? Você fez algum evento para alguma empresa específica? O primeiro evento da minha empresa? Da sua empresa. Ah, sim. O primeiro evento da minha empresa eu fiz para uma empresa chamada Plagete, que a Plagete fabricava, ela produzia as fitas para montarem as fitas VHS da BASF. Então a BASF fazia toda a capa e tal, e a fita eles faziam e embalavam isso. E era em Duque de Caxias, e eles contrataram para a gente inaugurar a fábrica, né, para a imprensa e levar toda a imprensa para lá para mostrar. Nossa, acho que foi uma hora que eu fiz de todos, em termos de verba e possibilidade, foi tão boa, que eles acabaram sendo comprados pela Columbia Pictures, cuja dona é a Coca-Cola. Sabe? Mas foi assim, por exemplo, o jornal O Globo deu uma página pra gente inteirinha, coisa que era muito difícil. Estadão, mais uma página, Folha. E o que era? O cliente gostava e entendia daquilo. Então ele contratou a gente e falou, verba liberada. E eu quero jornalistas do Brasil inteiro. Então nós levamos para lá jornalistas de Manaus, de Porto Alegre, de Curitiba, sabe? Com tudo pago. E ele vinha e tinha direito a levar mais uma pessoa, ainda um acompanhante. Por quê? Porque ele ia ganhar o final de semana no Rio de Janeiro, em Copacabana, no Otton Palace Hotel, daquela época, com tudo pago, e gerar matérias. Então veio televisão. Bom, praticamente a gente lotou 2 aviões vindos do Brasil todo, tal, de tanta gente que a gente levou. Então foi muito legal. Foi o primeiro evento que a gente marca até hoje. Eu perguntei de evento pelo seguinte, a gente veio passando por pandemia, sim, né? Você é uma pessoa que, poxa, tá produzindo N eventos para cima e para baixo o tempo todo. Você... Quantos anos já de evento ao todo? De eventos, antes da minha empresa eu já fazia eventos, né? Então, hoje 47 anos. 47 anos na área de eventos. Sim. Do nada você se vê tendo que cancelar tudo porque veio uma pandemia que parou o mundo inteiro. Sim, sim. E a gente sabe como a área de eventos foi uma das mais afetadas, sim, né? Foi a primeira a parar e a última a voltar. Então, assim, você se imaginou numa situação dessa? Foi como a parada que a gente teve das redes sociais. É uma coisa que a gente não espera, acontece e a gente precisa buscar um outro caminho. Como é que foi para você esse período pandêmico de uma pessoa que vinha de muitos anos de evento ter que parar do nada com produção de eventos? Olha, foi assim, é como se eu tivesse na UTI e estava ligado pelo fio lá e alguém foi lá e desligou o fio e falou, você tem 5 minutos de vida ainda.
Mas como que eu vou me virar? O que eu vou fazer? Então foi punk pra mim. Aí a minha sócia que pulou e mergulhou fundo e me resgatou. Me puxou de lá, né? Como diz ela, deu uns tapas na orelha e falou, vamos ter que continuar, a vida continua. Você não pode fazer assim. O que me impactou muito também foi o meu lado de jornalista. Por quê? Porque assim que começaram as notícias, eu comecei a procurar notícias, assistir tudo, ouvir tudo. Eu acho que isso que me atrapalhou muito. Uhum. E a primeira coisa que ela fez foi cortar as tomadas de casa e eu não ouvia mais nada. Porque querendo ou não, assusta também, né? Sim, sim. E gozado, você sabe que eu não fiquei assustado por mim em momento algum. Sério? Assim, por mim não. Mas eu ficava pensando isso sim. Pensava nos meus filhos, na minha esposa, pensava nos amigos, eu pensava no próximo, nas pessoas, assim, sabe? Como que elas iam poder continuar a vida? E ficava questionando, mas é justo? Pô, tem tanta gente aí que precisa. Não pode ser assim. Eu fiquei muito preocupado com os outros também. E não necessariamente comigo. Amanhã depois vou morrer, porque todo mundo está morrendo aí do Covid-19. Eu falei, não, eu me preocupei muito com os outros. Ô Maurício, mas como é que você fez pra driblar esse período pandêmico? Porque assim, você cancelou o evento. Como que você se reinventou? Eu me reinventei o seguinte, tinha um amigo, que é o Feijão, muito meu amigo. Não, primeiro a Mara me puxou e falou, inventa outra coisa, faz outra coisa. Eu falei, não, mas a gente também tem conta para pagar. Aí ela falou, não, a gente e o mundo inteiro tem conta para pagar e o mundo inteiro tá sem dinheiro e o mundo inteiro não vai deixar de pagar. Bom, tá bom. Aí eu tava morando ainda no meu apartamento de aluguel e tal. Aí eu falei, pô, é verdade, como é que eu vou fazer isso? Aí liguei pra imobiliária e pro dono. O dono... Aí aquele medo começou a baixar. Por quê? Porque o dono falou, olha, você é um bom cliente e você está sendo honesto, porque também não tem, porque o mundo inteiro também não tem dinheiro, você também... Vamos segurar o aluguel, eu te ajudo e depois você paga lá na frente. Legal. Aí eu comecei a falar com as pessoas. Aí esse meu amigo, Wilson Feijão é um parceiraço, um baita negão de 2 metros de altura, mas tem um coração desse tamanho. Ô, Coutinho, eu tô montando uma rádio aqui. Pô, você conhece tanto de samba e carnaval? Eu preciso de conteúdo. Pô, você não quer me ajudar? Aí eu comecei a entrar aos pouquinhos e acabei entrando de cabeça e fiz lá quase uma centena de entrevistas para eles, entrevistando todos os presidentes das escolas de samba, entrevistando artistas antigos, antigos que a gente diz mais de 70 anos de idade, que não tem espaço na mídia. Então a gente começou a trazer, entrevistava tal, e jogar. E de uma forma interessante, nova para mim e para muita gente. Ou seja, eu mandava por WhatsApp a pergunta para a pessoa, por escrito, e falava, você tem que responder uma a uma só de áudio. Aí ela respondia, aí vinha separado, aí ele lá no equipamento dele, que ele manjava mais uma coisa, ele juntava a pergunta que eu gravava também por áudio. Então eu mandava por escrito para a pessoa, ela mandava uma por áudio, eu fazia depois a minha pergunta por áudio, ele juntava tudo e virava um programa. Olha que legal. E aí é um negócio que eu falei, nossa, deu certo. E muitas pessoas achavam, poxa, mas no período de pandemia você foi lá entrevistar fulano e tal. Eu falei, pô, não saí nem de casa, meu. E alguns ainda ligavam na hora que ia ao ar. Você tá aí com fulano? Pergunta pra ele e tal. Eu falei, pô, meu cara. Porque a pessoa tá em casa ouvindo ao vivo, porque não vai era achar uma que novidade, tá gravado. foi uma novidade, assim. Ninguém imaginava que aquilo era tudo gravado, era tudo juntado, né? Parecia um programa Frankenstein, sabe? De vários pedaços e tal, e juntava, e deu legal para se fazer. E aí, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, não só no samba, mas fora deles e tal. Então a gente pôs Alcione, como também eu punha, sei lá, o seu Joãozinho das Couve, a Maria Abobrinha, gente que não conhecia, que tinha um belo trabalho, mas eu punha junto com o Neguinho da Beija-Flor, Zeca Pagodinho e outros que eu conheço e tal, e a gente conseguiu, através de amigos, trazer esse pessoal também. Você acompanhou de perto, inclusive, esse período pandêmico junto aos sambistas, que sim, acho que também muito. sofreram bastante com a pandemia. Muito.
muito por dois lados. Uma que ele também não tinha eventos, não sabe fazer, e eles também estavam aprendendo, como todo mundo aprendeu, na marra, na porrada, a lidar com a internet. Então, fazer transmissão por internet, live, que eles não sabiam nem direito o que era, fazer samba por internet. Então, imagina eu cantando aqui, você sambando aí. Eu nem sei como é que você está sambando e nem onde você está, mas eu tenho que transmitir essa emoção. Então, isso foi legal. E, infelizmente, a perda de muitos e muitos amigos também, não só do samba, mas principalmente do samba das escolas também. Tem escola que perdeu tanto velha guarda que agora vai ter que repor. Não tem gente na velha guarda porque morreu muita gente. A pandemia, infelizmente, levou muita gente, Levou muita gente, é verdade, é verdade. Ô, Maurício, me diz uma coisa, a gente pode dizer que você é não só um bom profissional da área de eventos, como também do jornalismo, mas uma pessoa que também traz muita oportunidade para jovens talentos, porque você também descobre muitos talentos, não descobre? Isso também é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer, sabe? Eu sempre falo que às vezes eu gosto de ir na contramão da história. Então você vai num evento, você vai numa missa, você vai num forró, você vai num samba, você vai numa exposição de arte e de repente você descobre umas pessoas lá que nunca tiveram oportunidade de nada. Eu falei, eu vou colocar essas pessoas em contato com o mundo artístico e com a mídia também. Trazê-los, colocar uma lupa de aumento em cima e dar um espaço para eles. Então eu tenho visto muito assim, que hoje, às vezes eu encontro, olha, você que me ajudou, que me lançou. Tem gente que eu nem lembro mais. Aí vou ver, há 30 anos atrás, eu falei, nossa... E às vezes o cara hoje é um bambambam, aí é meu amigo, continua, muito grato. Isso é muito grato e é muito gratificante, repetindo, pra gente saber disso. Mas eu procuro mesmo, e isso não é de ontem, anteontem, de hoje, é todo dia, toda hora. Eu fico vendo, olhando e vejo, isso aqui podia fazer isso. E eu gosto disso, de trazer... O jovem, e às vezes não precisa ser um jovem, às vezes é um senhor de idade que tem um trabalho maravilhoso e ninguém deu aquela atenção para ele. Então a gente procura fazer isso, eu procuro colocar para dar espaço. Né? Eu perguntei isso pelo seguinte, para você que está em casa, que sabe que está esperando sair a música do meu grupo, foi eu apresentei no Prêmio Destaque, veio você e o Leão Lobo para cá. Exato. A gente se conheceu lá e ele... Foi quem me levou pra Feijoada do Leão para fazer a primeira apresentação lá. Isso. Que eu sou eternamente grata a vocês dois por esse espaço que vocês abriram lá. Porque assim, a gente sabe que não são todos jovens artistas ou artistas que têm uma oportunidade como essa de tocar num evento fechado de um artista como Leão Lobo, por exemplo. Sim, é verdade. Não, é verdade. Então, e eu acho que é isso que precisa, entendeu? Você precisa dar o start, entendeu? Então você precisa ser o palitinho de fósforo que vai lá, vou acender, corre atrás agora do restante. Mas você tem que dar um espaço, colocar num visual. Então eu tenho artistas plásticos, músicos, desenhistas, pessoas da moda, de cosméticos, de tanta área que eu lembrei que você me deu um espaço lá. Eu falei, não é que eu dei espaço, surgiu a oportunidade, no momento certo, hora certa, e você conseguiu apresentar e desenvolver tudo aquilo que você merece. E eu faço isso. E eu também trabalho, além disso, junto também às minorias. Aí é um trabalho até político meu, moral meu, que é o cenário e o mundo LGBTQIAP+. São os negros, são os índios. Como digo eu, são os gordinhos. Então, o primeiro concurso que teve de rainha de carnaval, hoje plus size, foi eu que fiz. Porque eu via um monte de gordinha lá, e eu conheço todas as escolas de samba, por exemplo, e ninguém dava oportunidade de ter uma rainha. Então, eu lancei a Garota GG de carnaval. Olha que legal! E aí elegemos. E no primeiro ano que eu elegi, aí a Peruche gostou tanto, Camisa Verde também, e que deram espaço para elas também desfilarem lá. Então, são coisas assim que eu gosto muito de fazer. Então, isso para você ter ideia.
os LGBTs, por exemplo, em todos os meus eventos, a gente dá oportunidade, sejam eles cantores, sejam eles artistas plásticos ou de outras áreas. Por exemplo, eu fiz dentro da ACM, Associação Cristã de Moços, que tem no Brasil inteiro, e tem lá na Sopestana, por exemplo, eu fiz um desfile de moda de um rapaz novo, o Ícaro, que é maravilhoso a obra dele, e ele não teria espaço em lugar nenhum para fazer. Aí eu falei, não, vamos fazer lá dentro. Não, mas lá é um clube mais elitizado, mais fechado, eles não vão aceitar, como diz ele, um gay para fazer um desfile aqui. Não, é lógico que vão. E fizemos lá dentro, foi um sucesso. Legal. E hoje ele está com uma carreira aí desenvolvida e tal. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso é a contribuição que eu posso dar para o mundo, em agradecimento ao ensinamento que eu tive, e também para abrir portas para as pessoas. Eu não acredito hoje em dia que, ainda mais depois da pandemia, que um produtor cultural, seja de todas as áreas, não possa e não queira abrir portas para essa juventude, e eu de juventude eu digo não necessariamente em termos de idade, mas essa juventude, esse pessoal novo que tem para apresentar coisas e não tem espaço. Né? Fazer essa inclusão que você faz, né? Se todo mundo pensasse dessa forma, acredito que tantos talentos que estão escondidos aí teriam oportunidades que não tem chance de alcançar, né? Porque às vezes a pessoa, pelo próprio preconceito, às vezes fecha a porta. Sim. Né? É verdade. Porque às vezes você tem um bom trabalho, você faz algo bom, graças a Deus hoje a gente tá vendo que isso vem mudando, né? Mas são pessoas como você que trazem essa oportunidade para quem muitas vezes não tem. Sim. Né? Me diz uma coisa, Leão Lobo, como é que o Leão entrou na sua vida? Então, o Leão por causa do jornalismo e do carnaval também. Do carnaval. É muito amigo há muitos anos. Ele desfilava na Leandro de Itaquera. E desde aquela época a gente ficou amigo, e ele no jornalismo, seja no Jornal da Tarde, seja na TV Gazeta, que ele está de volta na Gazeta, mas ele estava na TV Gazeta, depois SBT, foi para a Band e tal, e a gente sempre se tornou amigo, sabe? É uma pessoa muito querida, muito fácil, muito amável, e a gente sempre falava, pô, vamos fazer umas coisas juntas tal, e levou muito tempo assim pra gente acabar fazendo alguma coisa junto. Que é a feijoada. Que é a feijoada. São quantas edições já ao todo? Então, até antes da pandemia a gente já tinha feito acho que 15. 15 feijoadas. Então era uma por mês, né? E a ideia da feijoada era uma ideia que eu tinha, e aí ele também, a gente gostou, era isso. Era trazer um artista da antiga, né? Mas da antiga mesmo, década de 50, 40, se estivesse vivo e tal. Juntar alguém que está aí com nome e mais alguns destaques novos para dar espaço para as pessoas também, em todas as áreas. E olha, eu vou falar que feijoada deliciosa, né? Porque você entra e animação do início ao fim, né? E a gente fazia um negócio, e continuamos fazendo um negócio assim, que as pessoas ficavam, que era o seguinte, eu não quero que monte banda, eu não quero que mande nada. Você vai usar lá playback, né? Playback, põe o som para você desenvolver o negócio. Por quê? Porque senão viraria um baita show, uma estrutura. A gente queria uma coisa mais intimista. Iam famílias, empresários. Muita gente foi nos eventos e acabou contratando a atração da gente para ir nos outros lugares. Entendeu? E deu certo. E se Deus quiser, a gente volta agora. Já tem previsão de volta? Olha, nós estamos pensando em já voltar agora entre dezembro e janeiro. A gente já voltar com as feijoadas. Que já tá aí também, né? Já janeiro tá é meu aniversário. Vou lá comer feijoada se tiver, hein? Então. Hã? Dia 14. Dia 9, aí, capricorniana. 14 de janeiro? 14 de janeiro. Então. Aí nós Você estamos acha? querendo fazer. E fazer uma novidade, com novidades. Então eu já estou pensando dia e noite para fazer a feijoada de uma forma diferente do que estava antes da pandemia, entendeu? Pra gente, algumas ideias que eu tô tendo, tava fazendo, mas fazendo aquele negócio assim, exatamente o que eu acho que a pandemia trouxe. É você, nem sei se tem essa palavra, mas é destecnologia a menos, tu tirar um pouco de tecnologia, do cara que precisa uma baita estrutura para fazer uma apresentação, e deixar um papo mais ali. Então, um artista plástico que vai fazer na hora,
um grupo como o seu que vai lá, põe o playback, ó, se vira, canta, dança, e o pessoal aplaude, e depois ficar para o público conhecer vocês, para ir até mais perto, para fazer esse contato, que é isso que as pessoas querem. Não, e é uma delícia, né? Eu vou falar que tanto pro dia que eu fui para conhecer, para ir lá comer, ai, que delícia. Nossa, eu acho que eu nunca comi tanto no evento como eu comi lá, viu? A gente e faz depois para apresentar como o pessoal é acolhedor, né? A gente faz no Hotel San Rafael, no Lago da Luz. Já apareceu um monte de lugar que quer. Não, agora voltando eu quero, faça aqui. Falei, ó, só se o Hotel San Rafael não quiser que a gente mais lá, porque a gente quer fazer lá, porque é muito gostoso. Tem pretensão de expansão da feijoada para algum outro estado, alguma outra cidade? Sim. Aí, a partir de agora, que era uma ideia que a gente já tinha antes da pandemia, a gente levar para outras cidades, primeiro, do estado de São Paulo, que é tão grande, né? Mais de 600 municípios, e depois para outros estados. Quem sabe a gente consegue trazer para cá, né? Já demorou. Antes da pandemia a gente até pensou em trazer para cá, só que daí veio pandemia e acabou que não deu. Eu lembro de você ligando e falar, Maurício, eu acho que essa pandemia não vai até abril. Falei, será? Não, tá maio. Então vamos deixar para marcar para junho, porque aí acaba. Só que foi passando maio, junho. Não, e aí eu falava, não vai dar, gente. Não acredito ficar um ano parado em casa, quer ver? 2 anos quase, né? 1 ano e pouco. Quase 2 anos e meio já. Parando, porque agora estão voltando, mas estão voltando aos poucos. Muita gente ainda com medo, com receio, mais devagar. Mas espero que a cabeça das pessoas mudem também, para não ser mais aquela correria, para ter o espaço para bate-papo, para fazer, para união, para a gente se juntar, né? Como é que foi para você a retomada pós-pandemia? Olha, a gente começou, o que me ajudou também é que o relacionamento muito bom que eu tenho com o pessoal da Via 4, que são as meninas Diana, Malu, Ayeli e Pamela. São as 4 maluquinhas que me chamaram e falaram, eu já fazia exposições no metrô, em outros lugares. Falaram, mas nós temos aqui a linha amarela e a linha lilás e queremos suas exposições aqui, vamos fazer? Por quê? Porque não pode ter público, não pode ter aglomeração, não pode ter isso. Falei, tá bom. Aí começamos a fazer essas exposições lá nos painéis internos do metrô. E de lá para cá, da pandemia para cá, aí eu não posso reclamar, que eu acho que eu fiz quase 30 exposições. Olha só. De temas diferentes. Então eu fiz desde flores da CEAGESP, flores da exposição de Olambra, fiz exposições afro, sobre meio ambiente, fiz outras sobre as mais diversas áreas culturais e temas, né? Que a gente fez e deu continuidade, que tanto é que agora em novembro nós vamos colocar mais exposições. E você foi responsável, inclusive, pela exposição da comunidade LGBTQIA+. Como é que foi selecionar as personalidades para fazerem parte? Foi difícil. Eu nunca imaginei que você fosse selecionar uma daqui de Mogi, que fui eu aqui. Eu caí de paraquedas, que eu falei, o que eu tô fazendo no meio de tanta gente importante? O que aconteceu? Primeiro eu falei assim, bom, eu vou escolher, mas eu sou amigo de tanta gente no mundo LGBTQIAP+, que eu falei, pô, sempre alguém vai falar, não sei o quê. Aí eu falei, bom, vou começar a convidar aquelas que são mais próximas, aquelas que eu acho que é legal. E eu queria mesclar gente que já estava aí no mercado com baita nome, como Leão Lobo, Silvete Montilla, Salete Campari, com algumas que ainda eram meio desconhecidas e com uma outra bem nova também, né? Então, eu posso dizer, unanimidade, não foi assim uma unanimidade, porque o dramaturgo, né, o Nelson Rodrigues, falava que toda unanimidade é burra, né? Então não foi unanimidade. Por quê? Porque teve algumas, até que me escreveram, por que você escolheu essa? Por que não escolheu aquela? Teve uma, inclusive, que até nem dei razão, né? nem é bom citar o nome, nada. Mas ela falou assim, você está fazendo isso porque você precisa ganhar seguidores. Você está fazendo isso porque você quer ampliar o número de pessoas que vão arrumar trabalhos para você no segmento, sabe? Umas coisas assim gratuita para agredir
E eu respondi, tá bom, o tempo dirá, você vai ver. Eu não aumentei o número de seguidores por causa disso, porque não era o caso. Eu queria dar voz e vez para o mundo LGBTQIA+. E a minha felicidade maior ainda é poder colocar dentro de uma empresa de renome como o metrô, né? Uma empresa estatal, queira ou não. E a concessionária, a Via 4, abraçou a ideia e falou, não, vamos colocar. Aí eu comecei a selecionar de várias áreas e eu falei, não, eu tenho que ter uma do interior de São Paulo, que é a Tamara Bracho, por que não? Aí coloquei, e assim como eu coloquei outras pessoas, o Beto Silva, que comanda a Casa Florescer, que ele atende travestis e trans, inclusive que estão morando na rua, o Américo Nunes, que tem outra entidade, Instituto Vida Nova, que também faz esse trabalho. Quer dizer, então tem várias pessoas. A Miss Biá, que infelizmente veio a falecer por causa do Covid, ela seria a drag mais antiga do Brasil, com 81 anos. Sabe? Então eu coloquei de várias áreas. A minha querida Antara Gold, além de uma trans maravilhosa, é uma das estilistas mais famosas do mercado. Tal. Então eu fui mesclando todo esse pessoal junto aos consagrados, como o Leão Lobo, como a Salete Campari, como a Silvete Montilla, com nomes assim. E o metrô abraçou a ideia, fizemos. E aí foi legal. Por quê? A hora que foi entrar, elas me chamaram e falaram, Maurício, nós vamos ajudar a fazer crescer o bolo. Então, o que aconteceu? A escadaria da Estação Paulista, elas colocaram cada degrau numa cor, nas cores do arco-íris. Olha que legal. Numa outra estação tinha um painel em homenagem à comunidade LGBT, que você podia pôr o rostinho lá e um backdrop e colocar, tirar foto. Então, elas fizeram várias outras ações em prol do movimento. E isso foi muito legal, gerou muita matéria. E além de gerar muita matéria, deu muito mais destaque. Porque assim eu queria que as pessoas entendessem que o mais importante não é você ser hétero ou você gay, é você ser humano. Ser humano. Entendeu? Falou tudo. Isso que eu queria que as pessoas compreendessem, e faço até hoje as pessoas compreender que você tem um ser humano, um ser próximo a você e que é igual a você. Entendeu? Porque caráter, honestidade, ética, eles não têm cor, não têm sexo, não têm religião, nada. É uma coisa, puxando esse gancho, a própria pandemia mostrou que não tem sexo, religião, cor, tem nada. Se tiver que pegar a doença e morrer, você vai morrer. Sim, né? Sim, seja sim, rico, sim. seja pobre, independente disso. Acho que a lição maior que a gente teve nessa pandemia, acho que já passou, né? Sim. Da hora de você enxergar o ser humano. É o que você falou, caráter, cada um tem o seu. Sim, né? Você não pode julgar por outra questão. Foi legal esse negócio da exposição, porque eu vi tanto de gente que eu nem imaginava que me seguia e que me marcava lá nos posts. Vi. Eu achei, assim, sensacional. E foi muito gostoso, eu fiquei muito lisonjeada. Obrigada por essa homenagem que você fez. Não sei se você tem intenção, mas quem sabe levar essa exposição para outros lugares também. Sim, não, tenho. Né? Inclusive trazer aqui para Mogi. Demorou. Vamos trazer aqui para o pessoal conhecer as pessoas, é muito legal. Ô Maurício, me diz uma coisa. Agora você está indo para uma outra bateria de eventos até o fim do ano, né, com a sua empresa. Exato. Fala um pouquinho dos projetos que você está trazendo para esse fim de ano. Olha, para variar, para falar das minorias, que hoje é uma maioria no Brasil, né? Que é os negros, por exemplo. Então, agora em novembro, eu tenho uma exposição que eu vou inaugurar, chamada Africanidade, onde um fotógrafo fez 20 negras, fez a foto de 20 negras, tudo em preto e branco, que chama Luz e Sombra. O Morfeu Lima, abraço aí o Morfeu. E uma coisa muito legal que eu descobri é que ele iria fazer, e não outro fotógrafo, porque ele é daltônico. Daltônico. É um negrão maravilhoso e é daltônico. Então ele tem uma outra visão. A foto dele é maravilhosa. Vocês vão ver quando eu ampliar. Vou te mandar as fotos. Quero ver, já tô curiosa. É uma coisa incrível, sabe? Fazendo. E é muito legal, porque ele conta, até ele pôs no story esses dias aí, e eu não sabia disso. O sonho dele, ele como fotógrafo,
profissional, super, hiper, mega, blaster, fotógrafo e tal, e o sonho dele era expor no metrô. Então ele passava pelo metrô, via os painéis, cujas exposições eram minhas, né? E ele olhava e falava, poxa, um dia eu vou expor aqui, eu queria ver como é que é. E eu não o conhecia também. E o destino juntou vocês. Foi através de uma amiga nossa, a Kelly Alimar, que é uma batalhadora, uma menina que a gente tem até quase como filha, porque ela é maravilhosa, né? Modelo, uma negra linda, empreendedora. E quando eu comentei com ela essa ideia, ela falou, eu já tenho, cara. Eu vou te apresentar. Ela conhece um monte de fotógrafo para negros, porque tem que saber fazer foto. E vou te apresentar o Morfeu. E ela que me apresentou, a quem eu agradeço sempre, porque ela é maravilhosa. E quando que é a exposição? A exposição vai o mês de novembro inteirinho. Vamos estar lá no metrô Paulista. Eu vou te mandar todos os dados lá, quando você vê, para o teu público visitar. Com certeza. Vai ser maravilhoso. Qual o próximo evento depois desse? Então, além desse, nós vamos fazer dia 20 de novembro, na Liberdade, que é o maior bairro japonês do Brasil, né? No Hotel Nikkei Palace, nós vamos fazer a segunda edição desse festival literário, porque muitos autores procuraram a gente, muitas outras atrações, então nós vamos fazer lá a segunda edição, para a gente tocar em frente, e vai ser legal, porque vai ser uma coisa diferente. Dando um spoiler um pouco aqui, tal. Então, por exemplo, na frente do hotel eu vou ter um grafiteiro que vai fazer um grafite grande. A gente está pensando em alguma coisa em termos de 3 a 4 metros. E esse grafite vai ser doado para uma entidade filantrópica, para ela depois leiloar e com a verba ajudar na entidade, seja com remédios, seja com as necessidades de cada entidade, né? Então, quer dizer, então eu faço muito isso. Alguns até falam, mas isso é um mundo cão. Tal. Eu falo, não, isso é a consciência de cada um de ajudar as pessoas e ajudar as outras entidades. É uma forma que eu tenho. Quem dera todo mundo pensasse como você. Expectativas boas para 2022? Eu tenho, né? Cada dia que eu acordo eu falo obrigado, e que eu consiga fazer mais coisas, né? E vem carnaval, nós temos carnaval ano que vem e tal. E assim sucessivamente outros eventos, muito evento. Ano que vem é um ano político, ano de Copa do Mundo, né? Mas a gente tem muitas coisas que eu ainda queria fazer, não só de exposições, mas de tipo de eventos, de entrar nessas áreas, ainda que, por mais que eu tenha passado só raspado pela área, agora desenvolver um pouco mais, que é a área de shows, por exemplo, fazer pocket shows, quero fazer algumas coisas assim diferentes. Eu ia perguntar se meio que falou, mas não sei se vai ser essa mesma resposta. Um sonho que você ainda não realizou, que você faz questão de realizar? Que eu ainda não realizei? Olha, na verdade, eu queria fazer assim uma exposição ou um evento com todas as minorias juntas, sabe? Se congraçando, cada um fazendo. Mas aí é minoria mesmo, assim, colocar não só o negro, o índio, o LGBT, mas pôr o samba, a música clássica, o hip hop, o rap, o rock, sabe? Todos eles juntos, mostrando que são todos seres humanos em prol de alguma coisa junto. Esse é um sonho que eu ainda quero fazer. Maurício, que lição você deixa para quem está em casa, tem um sonho e ainda não teve a coragem de dar o primeiro passo para ir em busca da realização? Olha, eu acho que primeiro a pessoa tem que ter na consciência uma coisa. A vida vale a pena, sabe? Então eu acho que cada dia que você está aqui é um dia que você de aprendizado para você, mas principalmente isso que eu acho de ensinamento para outras pessoas. Então seja proativo, levante e fala, por que não eu? Sabe? Então, quando você está assistindo lá alguma coisa, olha, o cara está fazendo isso, por que não eu? Por que eu não posso fazer? Eu tenho coragem, sabe? Não ligue para críticas. Hoje em dia é tudo muito internet, o cara fala, não entre em briga, em crítica. Se você está fazendo aquilo de peito aberto, de coração, sabe? Pensamento positivo e, principalmente, que seja útil para o próximo, sabe? Eu sou totalmente contra eventos que venham a atrapalhar a vida das pessoas, a provocar os ânimos que não devem ser provocados. Não,
Vamos fazer alguma coisa que é útil, mostrar o belo, mostrar aquilo que a pessoa quer mesmo da vida, né? E o que a Coutinho Eventos pode oferecer para quem está em casa pensando num evento? Olha, todos os tipos de eventos, sejam eles culturais, educativos, sociais, filantrópicos, a Coutinho Evento ela pode produzir todo o seu evento. Se você tem um produto que você vai lançar, ou você tem uma exposição, ou você tem um canal e precisa criar alguma coisa, a Coutinho Evento está aí junto também, porque a Coutinho Eventos ela também tem uma equipe e uma série de colaboradores em várias áreas. Então, por exemplo, para você te falar, agora em novembro nós vamos fazer uma exposição e vamos fazer um evento do Novembro Azul contra o câncer de prevenção, aliás, ao câncer de próstata. Então, por exemplo, quando nós estamos fazendo isso, nós temos o Dr. Rony, que é um dos diretores da Sociedade Brasileira de Urologia e da Santa Casa de Misericórdia, que é nosso colaborador extremamente útil para dar as informações. Então, nós fazemos eventos em todos os tipos, porque a gente tem colaboradores em várias áreas. E para quem quiser contratar ou conhecer o trabalho de vocês, quais são os canais de comunicação? Olha, nós temos o nosso site, www.coutinhoeventos.com.br, e o meu Instagram, @jornalistacoutinho. Além disso, nós temos a revista Paulista, que é @revista Paulista, e aí já vou dar um spoiler. A partir de novembro, a nossa próxima colaboradora será Tamara Bracho. Ela tem uma coluna lá na revista Paulista. Surpresa! Tamara Bracho. Essa é surpresa. Está convidada e vai ser nossa colaboradora lá, que a gente sempre gosta e é legal trazer esse tipo de informação. Eu tenho um que a gente usa para divulgar o centro de São Paulo, que chama visiteocentrodesaopaulo.com.br, que é uma coisa que a gente tem, e nós estamos aprendendo ainda. Não falo assim, não tenho toda a estrutura nem a capacidade que vocês têm aqui no estúdio, mas nós estamos fazendo no YouTube, Revista Paulista, estamos fazendo um programa. Eu entrevisto várias pessoas a cada semana, tal, lá, estamos aprendendo ainda. Inclusive, eu tô devendo ir, né? Isso. Eu tô em débito. Sim, eu sei que é em dezembro. Porque dezembro eu tô lá. Porque dezembro ela já vai ter grandes novidades pra gente. Um monte. Inclusive, eu quero agradecer a surpresa que você acabou de fazer aqui, porque eu jamais imaginei que você fosse fazer um convite bem no meio do podcast. Lógico. Todo mundo já procura lá, ó, www.revistapaulista.com.br. Será um prazer ter você lá entre nossos colaboradores. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, pelo amor de Deus. Obrigada, primeiro, por você ter se disposto a vir pra cá, ter aceitado essa surpresa, assim, de última hora, colocar você aqui pra fazer um bate-papo comigo. Eu já tava querendo te entrevistar desde a Metropolitana. Exato, é verdade. Já não é de hoje. E faço questão que você volte pra gente poder explorar ainda muito mais. Quando você tiver bastante coisa de evento pronta pra lançar, avisa, vem pra cá. Vem pra cá, lógico. E traz vamos fazer a nossa roda, hein? Que eu já falei. Exato. Vamos sim. Demorou? Vamos, já tem algumas ideias aí pra trazer pra você, dentro da roda. E agradecer também, isso é importante, o estúdio House Mix, que abriu as portas, sabe, toda parcerada. Como eu digo, eu já tô velhinho, então eu posso falar da molecada. Então, agradecer a molecada lá do House Mix, que abriu as portas, muito gentis, sabe, um cafezinho muito gostoso, um bate-papo. Eu acho que é legal. Então, você que está aí, precisa produzir alguma coisa, ó, Estúdio House Mix. Vem procurar que você vai gostar bastante. Tá aí, ó, que merchanzão, hein? Maurício, obrigada pelo carinho, obrigada por ter vindo. Obrigado. Deus abençoe você bastante, viu? E você esqueceu de falar dos teus produtos. Não, aqui, falei no começo. Inclusive, é que eu ia perguntar para ele, não perguntei, você já usou algum produto? Não usei, não usei, então, vou usar. Leva para você experimentar com a sua esposa. Aí depois você me conta como é que foi a experiência. Lógico, Vou ter que ouvir os dois lados. Pepper Blend, vou usar. Tá vendo? É da Marcinha, da Vitinutri também. Ai, que legal. Muito bom. Tá aí, então. Obrigada, viu? Obrigado a você. E espero você depois em São Paulo para fazer o mesmo.
colocar você na berlinda e entrevistar. Misericórdia, eu tô ferrado. Mas vou com certeza. Não, vai sim. E vamos lá acompanhar depois seus lançamentos e tal, e vamos levar para São Paulo e trazer o de lá para cá. Com certeza, Tá com bom? certeza. Vamos lá. Ó, pra você que tá aí do outro lado, obrigada por ter aberto aí a porta da sua casa, ou de repente ter permitido que a gente entrasse aí no seu rádio, né, no seu carro, através das vias streamings. Semana que vem eu tô de volta. Você, antes de desligar, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha e não esquece de ativar o sininho, porque o YouTube é sem vergonha, às vezes não entrega mesmo não. Ativa o sininho, porque daí você não vai esquecer quando o nosso podcast estiver entrando aqui na estreia, porque daí o YouTube já te avisa na hora, tá bom? Beijo, até semana que vem.